Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas aulas do nono ano. Chegamos aqui no 15º capítulo. Capítulo 15, que está falando sobre a globalização e as suas consequências. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o final do século XX, a década de 90, e o início do século XXI. Esses 20 anos aqui que vão ser marcados justamente por isso daqui, pelo atentado de 11 de setembro, o atentado terrorista de 11 de setembro, que vai marcar a história dos Estados Unidos como o maior atentado da história, o maior atentado em solo americano. Então nós temos ali a morte de 3.000 americanos na queda dessas torres gêmeas aqui, que eram, além de representar os edifícios mais altos de Nova York, eram pontos turísticos de Nova York, eram também símbolos da economia, símbolos do poder econômico dos Estados Unidos. Esse poder econômico dos Estados Unidos que estava concentrado aqui e simbolizava ali a Wall Street, simbolizava ali a Bolsa de Valores americanas. Nós temos aqui, como consequência desses 11 de setembro, nós temos aqui duas guerras. George Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, um presidente extremamente popular até o momento do atentado de 11 de setembro, um presidente que estava com problemas de popularidade bastante sérios e que vai arranjar aqui uma desculpa fenomenal para conseguir uma guerra. Afinal de contas, todo presidente americano que está com problemas de popularidade sempre arranja alguma guerra, sempre arranja algo para fazer conseguir ali estabelecer aquele discurso nacionalista de defesa do modo americano de viver, de defesa dos valores americanos, de defesa da família, de defesa da nação americana. E George Bush vai utilizar justamente esse discurso para conseguir alavancar a sua popularidade e para conseguir ali estabelecer duas guerras. A primeira guerra vai ser a guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos vai acusar a organização criminosa, a organização terrorista, a Al-Qaeda, de ter feito o atentado de 11 de setembro. O líder dessa organização é o Osama Bin Laden. Então, essa organização terrorista estaria ali no Afeganistão, e então o George Bush vai invadir o Afeganistão. O Afeganistão, que por coincidência é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas isso é coincidência. O Afeganistão, então, é invadido, com os Estados Unidos mais alguns países ali vão invadir o Afeganistão, procurando esses terroristas que teriam causado o atentado de 11 de setembro, destruído as Torres Gêmeas, destruído parte do Pentágono e ali tentado derrubar um avião ali no Congresso americano. Não contente em somente invadir o Afeganistão, George Bush ali tenta convencer o mundo de que o Iraque teria financiado parte do atentado, mas também estaria ali guardando armas de destruição em massa que ele estaria utilizando na própria população dele. Então o líder do Iraque, Saddam Hussein, teria ajudado os terroristas a fazer o atentado nos Estados Unidos e estaria guardando e utilizando armas de destruição em massa, principalmente armas biológicas. Essas armas que são proibidas por todas as convenções internacionais possíveis e imagináveis desde a Segunda Guerra Mundial. Então, com essa desculpa, o George Bush vai invadir o Iraque, que, por coincidência, é também uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Também coincidência é o fato de que a família do Bush está envolvida com o negócio do petróleo desde o vô do George Bush. Mas é coincidência. Então, nós temos aqui então um quadro no qual essa guerra ao terror, como George Bush falou, ela vai estabelecer ali os Estados Unidos invadindo dois países, o Afeganistão e o Iraque. A consequência dessa guerra do terror e do estabelecimento do eixo do mal, no qual nós vamos ter o Iraque, nós vamos ter o Irã e nós vamos ter a Coreia do Norte, esse eixo que deve ser combatido porque ele está ali ameaçando os Estados Unidos e está ameaçando o mundo. Essa guerra ao terror. Essa guerra ao terror que, no início do século XXI, vai acelerar um processo que já estava acontecendo, principalmente durante a década de 90, que é a formação de blocos econômicos. Então vamos entender esse processo e o que está acontecendo na década de 90 para nós entendermos também o quadro, o contexto que está por trás dessa lógica dessas guerras.
Primeiro, qual é a lógica que nós temos aqui depois da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim? Final da década de 80, início dos 90 e 2000, o que nós vamos ter aqui então é uma lógica de um capitalismo de consumo, um capitalismo de consumo predatório. Então, desde pequeno até 90 anos de idade, você vai ser bombardeado para você comprar, 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 comprar. Você só vai estar feliz se você comprar, você só vai estar feliz se você comprar mais, se você continuar comprando. E você tem que comprar, comprar, comprar e comprar. O que nós vamos ter aqui, então, é uma lógica do aumento. Aumento das vantagens corporativas, aumento da escala do mercado, aumento das possibilidades de acumulação, aumento da concorrência, aumento das parcerias, aumento das áreas de consumo. Mas é esse capitalismo que tem que aumentar. Você tem que ter algo que é maior, algo que é melhor. Sempre maior e melhor. Maior e melhor. E a partir disso, nós temos aí uma lógica de consumo predatório. Consumo sem limite. E um consumo que tem que sempre aumentar. Muitas vezes, na maior parte das vezes, sem necessidade nenhuma. Você não tem a menor necessidade de comprar mais, não tem necessidade nenhuma de comprar algo que seja melhor do que aquilo que você já tem. Mas a lógica, a propaganda, te convence a comprar. A partir disso, o que nós vamos ter aqui é uma lógica que está estabelecida, que vai ficar muito clara na década de 80, na década de 90 e agora no século 21, mas é uma lógica que já pode ser colocada antes. Nós temos aqui a Europa, Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, uma Europa destruída, uma Europa que vai receber o Plano Marshall. Os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para a Europa e a partir desses empréstimos nos Estados Unidos, a Europa vai reconstruir a sua infraestrutura e vai reconstruir a sua indústria. O que nós vamos ter então é os Estados Unidos investindo na Europa para a Europa se reconstruir. Esse investimento ele é feito também para que a Europa e os países da Europa não caiam na mão, não formem um bloco com a União Soviética, não vão para o bloco socialista. Essa concorrência que está estabelecida aqui vai estabelecer uma lógica de centro e periferia. Esse centro e periferia estabelece que os países ao sul do Equador, ao sul da linha do Equador, são países que produzem matéria-prima, enquanto os países do norte do Equador são países que são industrializados. É uma lógica de centro e periferia. Então, nós, Brasil, os países da África, por exemplo, são produtores de matéria-prima. Nós fornecemos matéria-prima para os países industrializados, os Estados Unidos e a Europa, por exemplo. Somente que um país que é agrário, produtor de matéria-prima, ele sempre vai estar dependente do país industrializado. Justamente porque matéria-prima é sempre mais barata do que o produto industrializado. Nós podemos produzir toneladas e toneladas de algodão, mas nunca vai ser tão caro quanto uma tonelada de camisas para nós. Então, um computador que se venda para nós já é o suficiente para comprar toneladas de matéria-prima. Então, nós temos aí uma relação que é sempre desigual. E uma relação que sempre vai causar prejuízo para o país que está na periferia, para o país que é produtor de matéria-prima. E a riqueza, ela sempre vai para o norte, a riqueza sempre vai em direção aos Estados Unidos e à Europa. Esta lógica vai começar então a formação de blocos econômicos. E esses blocos econômicos vão vão fazer tudo aquilo que nós organizar toda a sociedade a partir então do final do século XX e início do século XXI. Nós temos níveis de blocos econômicos. Então, vão relembrar esses níveis de blocos econômicos. Primeiro nível, zona de livre comércio. É uma zona de livre comércio entre países que têm um acordo de baixar os impostos para os produtos desses países dentro dessa zona circularem de maneira mais fácil. União aduaneira. União aduaneira já é os países ali permitindo, baixando os impostos, mas já num processo de estabelecer leis comuns, já num processo de unificar a maneira como eles enxergam as leis comerciais e a maneira como eles tratam a circulação de comércio e a circulação de riqueza entre eles. Nós temos aí um início da formação de um bloco também cultural. No mercado comum, nós vamos ter ali, então, a formação de um mercado no qual
é uma zona livre, onde nós vamos ali ter a circulação de comércio, mas nós já temos leis unificadas, nós já temos uma lógica unificada no qual pessoas e produtos podem caminhar, podem ir dentro da zona e podem ali, você pode comercializar e você pode circular à vontade dentro desse mercado comum. União econômica e monetária, no qual nós vamos ter uma total união entre esses países. Nós estamos falando de uma união jurídica, de leis, nós estamos falando de uma união econômica, todos esses países se organizam para produzir e conseguir organizar a sua economia como bloco, e nós estamos falando de uma formação de uma única moeda. Uma única lógica, uma única moeda, e esses países então estão se unificando, tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista econômico, como do ponto de vista cultural. Essas então são os níveis básicos que nós temos aqui. Então vamos pegar aqui como a formação da União Europeia para a gente entender isso. A União Europeia ela vai começar com a formação de blocos econômicos. Esses blocos econômicos vão ter a liderança de um lado da França, de outro lado a Alemanha, e a partir desses pequenos blocos econômicos que vão ser formados na Europa, nós vamos ter diversos tratados, como por exemplo o Tratado de Roma, que vai expandir esses blocos econômicos e vai unificar esses blocos econômicos. E a partir desses tratados, nós vamos ter a formação da União Europeia. Essa União Europeia vai começar com uma zona de livre comércio e depois ela vai se estabelecendo até chegar ao nível do mercado comum que nós temos mais ou menos hoje. Então, nós temos ali uma União Europeia que está ali no terceiro nível que nós estamos discutindo, indo para o quarto nível, e ela é formada a partir desses pequenos blocos econômicos. Se nós olharmos o mundo que nós temos ali no final do século XX, início do século XXI, nós vamos ter a formação de blocos no mundo inteiro. Todas essas coisas coloridas que nós temos aqui é justamente um bloco econômico que está sendo formado. Esses blocos econômicos, então, vão organizar a economia, mas também vão organizar as sociedades que fazem parte dele. Por isso que é importante nós conseguirmos compreender. Então, outros blocos econômicos que estão sendo feitos. Nós temos o Mercosul, o CARICOM, nós vamos ter aqui o OPEC, nós vamos ter a ALCA, e todos esses blocos econômicos têm como objetivo 2. Garantia de matéria-prima e garantia do mercado consumidor, principalmente do mercado consumidor. No mundo cada vez mais globalizado, com uma concorrência cada vez maior, se você tem uma vantagem sobre o seu concorrente, significa você garantir o seu emprego, garantir o emprego das pessoas do seu país. Então, o objetivo da formação de blocos econômicos sempre vai ser garantia de matéria-prima e garantia de mercado consumidor, principalmente para os países ricos. Eles querem garantir o mercado consumidor que, por exemplo, o Brasil somente compra dos Estados Unidos, porque o Brasil somente compra da Europa. Eles querem garantir um monopólio e garantir vantagens sobre os países que estão comprando deles. Esses blocos econômicos, então, vão estar espalhados pelo mundo inteiro. Nós vamos ter formação de blocos econômicos pelo mundo inteiro. O Mercosul, no qual nós vivemos aqui, é um desses blocos econômicos que vai ter sua formação ali na década de 90 e vai acelerar a sua formação a partir do atentado de 11 de setembro e do governo Lula. O que nós vamos ter aqui, então, são esses blocos econômicos, cada um com a sua importância, cada um com o seu peso econômico, com a sua população, com a sua capacidade de exportação ali na década de 90, final da década de 90 aqui. E esses blocos econômicos, então, vão acelerar a formação. Alguns deles vão se juntar e formar blocos únicos, outros deles vão tentar negociar em blocos para você fazer uma negociação de bloco a bloco. Essas negociações multinacionais, no qual nós temos um bloco econômico, por exemplo, o Mercosul, negociando em bloco com a União Europeia. É um bloco negociando com outro bloco. Mas tudo isso está envolvendo, então, o peso que esses países têm, a capacidade que eles têm e, principalmente, o mercado consumidor e a capacidade que eles vão ter de fornecer matéria-prima.
O que nós vamos ter então são esses blocos econômicos crescendo na sua importância e crescendo na sua formação, estabelecendo PIBs, conseguindo fazer com que os países que fazem parte dele consigam crescer juntos e se beneficiem por estar dentro daqueles blocos. Pelo menos no discurso é isso. Nem sempre todo mundo é beneficiado dentro do bloco econômico. Se você perguntar na União Europeia para a Grécia e para Portugal se foi boa coisa eles fazerem parte da União Europeia, boa parte da população da Grécia e boa parte da população de Portugal vai falar que não, justamente porque esses países que eram os mais pobres da União Europeia acabaram tendo mais prejuízos, historicamente falando, na construção do processo do que vantagens. Ainda assim, eles permaneceram no bloco e eles consideram que é mais vantajoso eles permanecerem no bloco hoje. Caso, então, do Mercosul, da NAFTA e da formação da ALCA, nessa economia que nós temos aqui na América, a ALCA o que é? É a Associação de Livre Comércio das Américas. Essa Associação de Livre Comércio das Américas é o sonho dos Estados Unidos em garantir o mercado consumidor de toda a América só para ele. Nós estamos falando aqui do continente americano inteiro sendo como um quintal para os Estados Unidos e consumindo produtos basicamente exclusivamente dos Estados Unidos. Isso daí foi o processo que os Estados Unidos quis fazer na década de 90, principalmente durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e essa ALCA ela ia englobar a NAFTA, que é a zona de livre comércio ali entre o Canadá, os Estados Unidos e o México, o Mercosul e todos os outros pequenos conglomerados de países, todos os outros pequenos grupos de países que nós tínhamos ali no meio do caminho, pegando então toda a América. O Mercosul ele vai ser o grande entrave para a ALCA e por causa disso os Estados Unidos vai se dedicar, principalmente na década de 90, início dos 2000, vai se dedicar a enterrar o Mercosul e fazer com que o Mercosul deixe de existir. Isso não vai, essa política vai dar certo durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que vai concordar com as políticas americanas, mas não vai dar certo durante a política contra o governo Lula, que vai se colocar extremamente contrário às políticas americanas e a favor do Mercosul e de acordos multinacionais. O que nós vamos ter então aqui são o Mercosul com Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Cada um vai oferecer então as vantagens que ele tem, cada um vai oferecer as desvantagens que ele tem e fazer uma economia que seja complementar. Não dá para nós colocarmos hoje, não dá para a gente compreender a economia brasileira como uma única economia hoje. A economia brasileira está tão ligada a essas quatro economias, elas estão tão ligadas hoje à economia da América Latina, que ela não é possível mais se compreender ela ela sozinha. O que vai acontecer é que você vai entender parte da economia brasileira, mas você não vai entender a economia brasileira, porque a economia brasileira hoje é complementar à economia da Argentina. Não tem como a Argentina ir bem se o Brasil não está indo bem, e vice-versa. A economia brasileira hoje depende da economia do Paraguai, depende da economia do Uruguai. Então, se o bloco econômico não está indo bem, o Brasil não consegue ir bem. Se o Brasil não está indo bem, o bloco econômico não está indo bem. Isso é uma economia de bloco. Isso é a formação do mercado econômico. Este mercado econômico ele vai ter concorrência e vai formar tendências. O que nós temos nas tendências globais hoje em dia? Tem diversas teorias sobre isso, não vou entrar em detalhes dessas teorias sobre isso, porque não interessa nesse momento aqui para a gente, mas essas teorias econômicas, elas estão discutindo a possível expansão dos maiores e mais importantes blocos que nós temos. Então, a possível expansão da União Europeia com a Rússia, a possível expansão da associação dos países asiáticos englobando a China, a possível negociação da ALCA e a pressão dos Estados Unidos, principalmente sobre o Brasil, e a formação de um bloco na África. Tudo isso está sendo colocado aqui nesse século XXI. A União Europeia quer expandir, e a Rússia estava nos planos da União Europeia. A Associação dos Países Asiáticos quer expandir, englobando a China e outros países que estão ali em volta. A ALCA, os Estados Unidos quer estabelecer a ALCA para garantir o mercado consumidor da América Latina e da América Central. E o principal entrave dos Estados Unidos é o Brasil. O que nós temos aqui, então, é a ALCA tentando se estabelecer,
os Estados Unidos tentando aumentar a sua esfera de influência, a União Europeia tentando aumentar a sua esfera de influência e a Associação dos Países Asiáticos aumentando a sua influência. Esses três blocos aqui, então, se confrontam nos seus interesses. O interesse comercial e na garantia de mercado consumidor e matéria-prima. Essa garantia de um mercado consumidor e matéria-prima pode fazer com que os blocos se formem de maneira isolada, que eles isolem e não permitam que haja uma interação econômica entre esses blocos. Isso é um cenário pouco provável, mas é um cenário que pode acontecer a partir do momento que o bloco se faça, se ele se estabeleça, que esse bloco aí, ele se isole entre si. Nós temos aqui que considerar também a distribuição industrial. Quando a gente chega nos 2000, a distribuição industrial está mais ou menos nisso. Ela está concentrada nos Estados Unidos e na Europa, que são as maiores indústrias, as maiores cargas de produção industrial do mundo. Hoje em dia, nós teríamos que considerar a China, que está aqui, pequenininha no início dos 2000, mas hoje ela é um dos maiores produtores do mundo. Então, o que era antes a União Europeia, hoje é a China. A China é, por exemplo, o maior produtor de medicamentos do mundo. Não tem como a gente falar em comprar remédios, em comprar coisas relacionadas a hospital, a coisas relacionadas à enfermagem, a toda a área de saúde, sem a gente falar da China, justamente porque é a China a maior produtora da maior parte desses produtos. É a China que vai produzir a maior parte desses produtos. É verdade que ela produz com a nossa matéria-prima, mas é a China que está produzindo. Então não temos como falar hoje do mercado global, principalmente na área de saúde, sem a gente falar aqui da produção da China, que era uma produção pequenininha há 20 anos atrás. E hoje tem uma produção tão grande ou maior como dos Estados Unidos, e já ultrapassou a União Europeia em muitas áreas. O que nós temos aqui então são as teorias geopolíticas de formação de blocos. O que nós vamos ter a partir de agora? A partir desses 2000, desse pós-pandemia, nós vamos ter uma aceleração da formação de blocos ou esses blocos vão se desfazer? Se a política do Trump continuasse, o que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando fragmentar os blocos e desfazer os blocos porque ele considerava que isso seria uma vantagem para os Estados Unidos. Se os blocos fossem desfeitos, os Estados Unidos teria maior poder de negociação com um país como o Brasil do que com o Mercosul. Então, ele estava convencendo os países a desfragmentar e desfazer esses blocos econômicos. A política que estava fazendo o Obama, a política que provavelmente vai fazer o vice dele agora, é uma política de formação de blocos e acordos multinacionais. Então, nós temos uma outra lógica no qual eles preferem negociar com o bloco como um todo e a partir disso tirar vantagens não somente de um país, mas do bloco como um todo. Essa geopolítica, então, pode fazer uma formação, por exemplo, de uma ALCA, que vai pegar toda a América, pode fazer a formação de uma Europa, que vai conseguir englobar ou a África ou a Rússia. Nós temos uma possível formação da Eurásia e uma possível formação aqui dos países da Oceania com a Índia. Essa formação desses conglomerados, desses grandes blocos, também pode variar. Nós podemos fazer com que a Índia aqui entre na formação com a China e com a Rússia, formando um maior bloco populacional do mundo, a Oceania entrando como um todo aqui e a África entrando com a Europa. Mas o que essas pessoas querem? Elas querem garantir mercado consumidor e querem garantir matéria-prima. Matéria-prima está aqui, na África e na América do Sul. Mercado consumidor vai estar na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Nós estamos falando aqui de Índia e estamos falando de China. Esses são os maiores mercados consumidores do mundo. Então, qualquer tática, qualquer coisa que se faça do ponto de vista de política internacional, vai envolver interesses. Do ponto de vista diplomático, países não têm amigos. Países não têm inimigos eternos. Não há amigos e não há inimigos eternos. Do ponto de vista diplomático,
de relações exteriores, o que nós temos são interesses dos países. E são os interesses que ditam o que os países vão fazer e como eles vão se relacionar. Se o Brasil precisa se relacionar com outro país por causa de uma mercadoria que ele considera essencial, o Brasil tem que se relacionar com esse país. Não é porque o presidente concorda ou discorda. É uma questão de interesse nacional. E o interesse nacional sempre está acima de qualquer política. Desse ponto de vista, então, aquele que controlar os mercados, principalmente esse mercado consumidor aqui, que vai pegar aqui a China, a Índia e o resto aqui da Ásia, esse é o cara que vai conseguir controlar a economia global a partir de agora. Em resumo, então, nós temos aqui na década de 90 e no início do nosso século 21 a formação desses megamercados e a formação e esse estabelecimento desse capitalismo, essa lógica política e geográfica do aumento, desse pioneirismo da formação de blocos que a Europa vai ter com o início da formação europeia antes de todo mundo, mas que vai se espalhar e vai se ter uma formação de blocos por todo o planeta. Então nós temos aqui uma tendência de multilateralidade. Nós temos uma tendência de negociação de blocos com blocos que veio até há 2, 3 anos atrás, quando a política mudou, mas agora nós estamos vendo uma outra mudança na política econômica. E nós temos aqui a formação, algumas formações de blocos econômicos que não deram certo, como por exemplo a ALCA, que não deu certo justamente pela oposição, principalmente do Brasil, durante o governo Lula. Esse quadro todo que nós temos aqui de formação dessas zonas de livre comércio, dessas uniões aduaneiras ou dos mercados comuns, como é, por exemplo, o mercado da União Europeia, elas vão ser consideradas e vão ser aceleradas a partir do momento que nós temos o 11 de setembro, a partir do momento que nós temos esse atentado de 11 de setembro e a guerra do Afeganistão com a guerra do Iraque. A guerra ao terror, ela não somente vai mudar o quadro geopolítico internacional, como ela vai acelerar certos processos, como o processo de globalização, como o processo de formação de blocos que já existiam anteriormente. Essa primeira parte, então, dessa 15º capítulo, nós ficamos por aqui. Se você ficar com alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, por favor, faça um comentário ou mande a pergunta para mim por e-mail. Não tem problema nenhum, eu respondo com o maior prazer e respondo o mais rápido possível. Dessa primeira parte, então, nós ficamos por aqui. Até a próxima parte, até a próxima videoaula. Até mais.